Eu me sinto muito feliz de estar aqui por N motivos. Mas um dos motivos mais incríveis é porque essa amizade começou com os nossos pais. E eu acho que não tem alegria maior para o coração dos nossos pais. Eu sempre digo que é um ministério inesquecível de um pai hereditário, né? Que cada vez mais está vinculado àquilo que nós acreditamos como evangelho. Então, a minha eterna gratidão, porque a gente está continuando um legado que começou neles e a gente vai. E já está indo para os nossos filhos, já. Né? Salmo de número 126. Todos encontraram? Amém. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E aqui tem um segredo muito especial. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Pai de amor e bondade, eu quero te agradecer por esse texto milenar que chega em nossas mãos. Apesar de ser um texto milenar, ele é altamente atual, porque a tua palavra é viva. Ela transcende gerações. Estamos aqui numa manhã tão especial, celebrando a tua igreja nesse bairro, celebrando o legado tão incrível que a gente pode receber aqui. Obrigado, Deus. Que esses próximos minutos sejam de qualidade, assim como foram os que passaram. E que saiamos daqui cristãos melhores, saiamos daqui crentes melhores, todo mimimi da nossa alma às vezes possa sair, que a gente possa compreender o compromisso que a gente tem com o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar, gente. Muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou esposo da Tatiane. Nós somos casados há 13 anos. Eu tenho 2 filhos, um tradicional e outro pentecostal. O Davi, de 9 anos, é quase um presbiteriano. Compensação Lourenço é Deus é amor com Assembleia de Deus, com tudo misturado. Pastoreio a ADAI, Assembleia de Deus Alto de Ipiranga, já há 10 anos, há 9 anos. Eu acho que eu errei quando a gente estava conversando. Pastorei há 9 anos, assim como vocês tiveram uma perda irreparável no ano passado com o pastor Leonel. Um mês depois, né? Um mês depois foi o papai. Ou seja, até nisso eles queriam chegar juntos. Né? E quem sofre é a gente. Mas enfim, eu creio que eles já estão esperando o arrebatamento da igreja. Amém? E nós também vamos atravessar esse Jordão. E em breve nós estaremos celebrando lá também com eles. E eu tenho dúvidas, ou melhor, eu não tenho dúvidas que lá vai ter muito pentecostal. Então esse negócio que o céu vai ser um lugar bem calminho, eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito, e acredito que você também acredita, que a vida é
A vida ela é cheia de estações. A gente precisa compreender o ciclo da vida. Assim como a natureza tem as suas estações, a tal da primavera, do verão, inverno, outono, nós também passamos por estações. Infelizmente, algumas pessoas são mais produtivas em algumas estações, mas elas não conseguem ter a mesma produtividade em outras estações. Isso é comum. Agora, não é porque nós não somos produtivos em todas as estações que nos dá o direito de pararmos de semear. Porque a vida ela não para. Por que eu digo isso? Eu digo isso mediante esse texto que nós acabamos de ler. Eu sei que vocês são muito bem resolvidos em relação à palavra de Deus, porque aqui se prega a Bíblia. E eu sei que vocês têm plena convicção e sabedoria e conhecimento desse texto que nós lemos. Esse salmo, ele foi escrito num momento de pós-exílio. O povo de Israel, o povo de Deus, deu muitas cabeçadas na vida, assim como a gente dá. E por ter dado muitas cabeçadas, o Senhor permitiu um processo pedagógico. Porque não existe forma melhor da gente aprender quando a gente é confrontado. A gente não gosta do confronto, mas que a gente aprende no confronto, a gente sabe por quê? Porque ela tinha razão. Foi mediante o confronto dela que me fez ir para a aula de música. Então, se eu pudesse agradecê-la hoje, eu falaria muito obrigado. Se eu fui para o conservatório, eu não sei se eu aprendi a cantar, mas que eu fui para o conservatório, eu fui. Passaram-se os anos, eu assumi a igreja. No mês seguinte do meu primeiro sermão, um jovem entrou na minha sala pastoral, olha só, até parece que eu tinha sala. Ele disse assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu falei: um mês que eu estou pastorando, você já estou saindo da igreja porque a tua pregação é muito rasa. Parece sopa para mim. Eu fiquei com raiva, sim ou não? Vocês não ficariam, porque vocês são mais crentes. Mas eu fiquei. Mas eu cheguei em casa, eu fiquei com mais raiva de mim. Por quê? Porque ele tinha razão. Foi por conta daquele confronto que eu fui para a faculdade de teologia. Você está entendendo? Ou seja, o confronto, por mais que seja indelicado, de fato é o confronto que nos muda. E o que a gente acha que é diabo, na verdade é o próprio Deus usando pessoas para fazer a gente pessoas melhores. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo estava dando cabeçada e Deus falava por meio dos profetas. Usou um monte de profetas. Só que o povo não abria a cabeça para aprender. O que aconteceu? Deus permitiu que um país altamente ímpio chegasse lá em Jerusalém e levasse eles deportados. Eu fico imaginando os Estados Unidos chegando aqui no Brasil e levando a gente deportado para Miami. Eu ia gostar. A gente chegar em Miami. Agora, chegar em Miami é uma coisa, chegar em Miami para ser escravo é uma outra coisa. Foi mais ou menos isso, porque sair de Jerusalém para ir para a Babilônia era uma baita de uma viagem. Se não tinha supermercado lá em Jerusalém, na Babilônia tinha. A Babilônia era um alto nível de estrutura, de infraestrutura. Só que eles não estavam indo lá para passear, para fazer compra em outlet. Eles estavam indo lá para ser escravos. E aí o profeta Jeremias, nessa viagem, muitos dos personagens bíblicos foram, né? E vocês sabem quem são. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Ezequiel, Jeremias. E aí que entra muito desses livros proféticos, esse período de chegada na Babilônia. Só que o profeta Jeremias, ele era muito corajoso. Ele dizia o seguinte: a gente vai ficar aqui 70 anos. Imagina, a gente não aguenta 7 meses de luta. 7 anos de luta. Agora vem um profeta que se diz de Deus dizendo: a lutinha vai ser 70. O cara que já estava com 70 já estava lascado.
O cara que chegou com 35 também lascado. A pessoa que chegou com 1 ano de idade. Olha isso. Aí se levantaram outros profetas dizendo, Jeremias está mentiroso. Ele falava, então tá bom. Prenderam Jeremias dizendo, você é mentiroso. Então tá bom. Resumindo, foram 70 anos difíceis. Foram 70 anos vivendo deportados. Foram 70 anos de cativeiro. 70 anos de instabilidade emocional e instabilidade psicológica. Porque o nome dos israelitas foram mudados. Daniel, o nome de Daniel significava Jeová é meu juiz, mudou para Beltesazar. Significa o Deus da Babilônia agora é teu juiz. A mesma coisa, eu chamo no Brasil Rodrigo, aí eu vou para os Estados Unidos para ser cativo, aí meu nome mudou, Exu Caveira Soeiro. Tem gente que até falou sangue de Jesus. Tem que falar mesmo. Mas imagina, é isso que aconteceu. Porque o que é pior, Exu Caveira ou um Deus da Babilônia? É a mesma coisa, é o mesmo nível. Então imagina, a minha vida toda, imagina a cabeça de Daniel isso, a vida toda. E aí Jeová é meu juiz. E aí Jeová é meu juiz. Eles mudam para a Babilônia agora. E aí o Deus da Babilônia é teu juiz. Então assim, foram 70 anos de muitas mudanças. Uma geração inteira se passou. O povo continuava cativo na Babilônia. Muitos achavam que Deus tinha abandonado o seu povo na Babilônia. Tanto é verdade que um dos salmos, se eu não me engano, o Salmo 137, a galera está zoando. Meio que é bullying contra o povo de Israel. O Deus de Israel esqueceu de vocês. Imagina, vocês estão há 70 anos. Que Deus é esse que deixa vocês na Babilônia sendo cativos por 70 anos? Deixa eu falar uma coisa. Deus prefere nos ferir do que nos perder. Deus muitas vezes prefere nos ferir do que nos perder. Foram 70 anos difíceis, mas foram 70 anos de aula. Foram 70 anos de uma geração que aprendeu a se unir novamente. Finalmente, os 70 anos se passam, a profecia de Jeremias se cumpre. Só que Jeremias já está morto, né? Se ele estivesse vivo, ele falaria o quê? Falei? Só que Jeremias, mesmo morto, agora a nação vai voltar. Por quê? Porque o rei da Babilônia caiu, se levantou um outro rei, se eu não me engano, o rei Ciro. E ele disse, acabou o tempo de vocês serem cativos. Vocês podem voltar para a terra natal de vocês. Nessa volta, Deus sempre levanta um músico, né? O músico tem tudo que é canto. Deus sempre levanta alguém que de certa forma vai traduzir o sentimento do povo. E é quando então é escrito o Salmo 126. Então eles estão saindo da Babilônia, voltando para casa. Imagina a alegria desses caras. Tanto é verdade que o povo judeu compara a volta do exílio da mesma forma com a saída do Egito. Tamanha a alegria deles, eles estão voltando para casa. E aí então o salmista escreve, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos pentecostais. Até nas outras nações, lembra das nações que zombavam deles? Olha agora, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Aí vem um cântico de restauração. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. E aqui vem um segredo incrível. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto vai para a Babilônia, se não parar de semear enquanto vai chorando, a volta vai acontecer e na volta vai ter o que colher. É justamente aqui que eu quero trabalhar com vocês, para nós encerrarmos. Eu não quero ser muito longo por conta da cerimônia que nós teremos da ceia, mas aqui, para mim, é o grande segredo desse texto. Essa igreja está de pé, a Adai está de pé, porque nós não paramos de semear em tempos de choro. E aqui eu volto como eu comecei esse sermão.
Nós temos, infelizmente, às vezes, uma capacidade de semear coisas boas somente em tempos bons. Mas o segredo para nós nunca pararmos de colher aquilo que Deus deseja é nunca pararmos de plantar. Deus é tão bom que deixa a gente plantar o que a gente quer, mas Ele é tão justo que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Eu vou falar novamente, Deus é tão bom que deixa a gente plantar o que a gente quer, e nem briga com a gente se a gente não plantar, mas Ele é tão justo que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Sabe, é um milagre vocês estarem aqui. Muitas pessoas podem dizer, ah não, mas mudaram de espaço, foram para um lugar menor. Quando nós estávamos também, quando meu pai ficou enfermo, dizia tanta coisa. Chamavam a igreja nossa de IML, porque os desviados gostavam de ir para lá. Aí meu pai falou, é IML sim, porque eu não vim para aqueles que já estão salvos, eu vim para aqueles que estão perdidos, disse Jesus. Talvez esse momento de recomeço de vocês, assim como nós tivemos os nossos recomeços lá, não foi fácil, assim como não tem sido fácil para vocês, mas sabe por que eu não tenho dúvidas que essa obra vai continuar a crescer? Porque vocês não deixaram de semear. Não deixaram de semear. Aqueles que estão aqui é porque precisavam estar aqui. Talvez o momento é difícil, talvez o momento é difícil, talvez o momento é de instabilidades psicológicas, às vezes instabilidades emocionais, mas o ciclo vai passar. O tempo da Babilônia é um tempo de começo, mas tem fim. Assim como nós entramos e saímos de algumas Babilônias, isso vai ser até a volta de Jesus. Não dá para a gente imaginar que vai ser de vento em polpa sempre. Até porque a obra de Deus não é fácil. Eu tenho 34 anos de idade, eu não sou mais menino. Talvez eu já passei pelaquela idade que tudo era fácil, mas não é mais. Na hora que chegou o primeiro boleto para eu pagar, eu já vi que a vida não é fácil. Na hora que chegou o meu primeiro filho, lascou. Na hora que chegou o segundo, lascou. Na hora que eu vi que eu tenho que pagar 40 mil reais de aluguel na igreja todo mês. O sangue de Jesus tem poder. Mas aquele que nos sustenta na Babilônia é o mesmo que faz a gente voltar. Voltaremos para Jerusalém, a nossa boca se encherá de riso e nós vamos dizer uma frase: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele me canta lá, foi um ano difícil para mim e para vocês. Um ano difícil. Um ano onde a gente tem que vencer com o luto todos os dias. Mas essa família, eu não estou aqui para defender família não, vocês me conhecem, quer dizer, alguns me conhecem. Mas eu não estou aqui para fazer média com ninguém, até porque não preciso disso. Não preciso disso. Mas da mesma forma que vocês não pararam de semear aqui, nós também não paramos lá. Tinha pessoas, pastora, que chegavam para mim chorando por causa do meu pai. Eu não consigo mais me reerguer, porque teu pai se foi. Eu falei, vai se lascar. Só faltava eu ter que chamar minha mãe para ter que fazer aconselhamento pastoral para o cara que tem saudade do esposo dela. Sabe, e ficam naquela viuvez. Porque na época dele, porque na época dele, na época dele você dava trabalho para ele. Esses dias eu peguei porque na época do teu pai, na época do meu pai você não fazia nada. Na minha época você não faz nada. Se meu filho assumir essa igreja, o teu filho pelo jeito não vai fazer nada. E fica com saudade, em nome de Jesus eles estão melhores do que a gente. A obra continua. O projeto continua. Eles combateram um bom combate, cumpriram a carreira e guardaram a fé. Se a gente não combater o bom combate, se a gente não cumprir a carreira, a gente corre o risco de perder a fé. A minha oração para hoje e para todos os dias da nossa vida, como igrejas parceiras que somos, e precisamos ser mais, que Deus nos una para que em momentos de estações diferentes a gente possa fazer trocas saudáveis. Eu vou passar por momentos de choro, assim como vocês estão passando, como nós passamos. A vida é assim, a vida é cíclica. Mas o segredo não é parar de semear.
Aqueles que vão chorando, semeando. Aqui que está o segredo, né, Rei? Porque tem gente que só quer semear sorrindo. O segredo é não parar de semear enquanto chora. Não faltamos um culto. Vocês não faltaram um culto. Lógico que eu estou exagerando no termo, mas sabe por quê? Porque o que está em jogo, a causa é muito maior do que o custo. O custo da dor, da ausência é alto, mas a causa envolvida na igreja é muito maior do que o custo. O propósito é infinitamente maior do que os processos. Que Deus nos abençoe. Que possamos, nos próximos meses, continuar dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. E eu quero compartilhar com vocês, só para vocês acreditarem que eu acabei, eu fechei. Nós passamos por processos de recomeços também. E aqui vem uma palavra que falei para a Rê aqui. Eu estava aqui, ela me perguntou e eu quero compartilhar com vocês. A melhor forma de uma igreja crescer, em qualidade e quantidade, é a gente não focar no crescimento. Igrejas que querem crescer, elas não crescem, elas incham. A palavra de Deus diz assim: Paulo plantou, Apolo regou, e Deus para que a gente vai focar no crescimento, sendo que é Deus que faz? A gente tem que focar em treinar os Paulos a plantarem direito. A gente tem que focar nos Apolos para eles regarem direito. Ou seja, vamos focar nas coisas mais naturais para que Deus continue fazendo o sobrenatural. Diáconos, sirvam melhores a cada dia. Cantores, cantem melhores. Pregadores, preguem melhores. Eu que estou pregando aqui sou tão importante quanto aquele irmão que me deu bom dia lá na porta, que deu abraço em vocês. Vocês estão vendo o Marafão aqui? Estão vendo ele aqui? Ele está aqui. Só está aqui atrás. Sabe? Os membros mais vitais de um corpo são aqueles que a gente não vê. Eu vivo sem um braço. Não quero ficar sem braço. Mas que eu vivo sem um braço, eu vivo. Eu vivo sem uma perna. E olha que eu vejo, hein? Coração não. A gente não vê. Mas se parar, para tudo. Encontre o teu lugar no corpo. Seja para ser visto ou não visto. Vamos focar naquilo que a gente pode fazer, que é treinar as pessoas a plantarem melhor. A regarem melhor. Quando nós começamos a fazer isso, e aqui não é fórmula de crescimento de igreja, também já passei dessa fase. Mas aqui é um testemunho, quando nós começamos a focar em cuidar melhor das pessoas que chegavam na nossa igreja, de compreender que o maior patrimônio de uma igreja não são as paredes, são as pessoas. Na hora que a gente começou a compreender aquilo que Jesus já tinha dito há 2000 anos atrás, a gente começou a ver a igreja crescer em qualidade e quantidade. De 150 a 180 pessoas que nós tínhamos. E, na verdade, os que ficaram depois da enfermidade do meu pai, eles ficaram com dó de mim. Porque eu nunca dei muito trabalho para meu pai. Então, assim, por dó de você a gente vai ficar. Não foi porque eu pregava, não pregava. Cantava, eu não podia nem cantar, que agora eu era pastor. Nem isso eu podia fazer. Os meses se passaram, Deus foi nos dando os Paulos para plantarem, a gente ensinando, os Apolos a regarem. A igreja tem crescido nesses últimos anos. De um culto que nós tínhamos lotado, tivemos que ir para o segundo culto. Depois do segundo culto, fomos para o terceiro culto. Mudamos de lugar para um lugar maior. Aí voltamos para ter 2 cultos, porque comportava. E nesse lugar maior fomos para 3 cultos. E no último ano, na Páscoa, agora fomos para 4 cultos. Falo isso porque esse é o primeiro culto de vocês. E Deus vai mandar mais Paulos e Apolos para que o número de voluntários dessa igreja cresça. E que o segundo culto venha. O terceiro culto venha.
Eu disse lá no Ipiranga que eu aguento até o quinto. Depois do quinto eu vou ter que ir para um lugar maior. Ei, mas sabe qual é a ideia? É não focar no crescimento. É focar nas pessoas. É focar naqueles que de fato têm valor. Essa é a minha oração para os próximos anos de vocês. Que eu possa servi-los da melhor maneira possível. Eu amo vocês. Talvez não amo vocês de maneira completa, porque não conheço todos, mas amo essa família. E se amo essa família, amo vocês. Obrigado também pelas vossas orações. Choramos muito, como vocês choraram, mas não deixamos de semear. O que a gente pode dizer então hoje? Grandes coisas. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. E o melhor de tudo é que a gente está voltando feliz, cantando essa frase com a colheita nas mãos. Essa é a minha maior alegria, a nossa maior alegria. Que esse tempo novo seja muito abençoador. Que possamos ter um tempo de ceia incrível na presença dEle. Se você pode, levante suas mãos aos céus. Pai, muitos aqui estão passando por situações diversas, ciclos diversos, momentos diversos. Alguns talvez estão na primavera, outros no verão, outros no inverno, outros no outono. Senhor, mas seja lá a estação que nós estamos, não vamos deixar de semear. Não vamos deixar de ler a Tua palavra. Não vamos deixar de frequentar os cultos. Não vamos deixar de ter os nossos tempos devocionais. Não vamos deixar a Tua casa. Por mais que o momento seja de choro ou de riso, não vai faltar sementes nas nossas mãos para semearmos aquilo que o Senhor tanto deseja. Pai, eu oro por essa casa, que o Senhor continue mandando os Paulos, que o Senhor continue mandando os Apolos, que essa igreja cresça não apenas em quantidade, Jesus, mas que essa igreja cresça cada vez mais em qualidade. Pai, muito obrigado. O que para alguns pode ser um tempo de passo para trás, na verdade não é passo para trás. É um belo de um impulso que teus filhos estão tendo para atingir o alvo que o Senhor tanto deseja. Obrigado, Deus. Obrigado porque assim como nós tivemos que recomeçar, teus filhos também estão recomeçando como nós. Obrigado porque a melhor companhia que nós podemos ter é a Tua presença. Pode nos faltar tudo. Pode nos faltar estrutura. Pode nos faltar um local que a gente tanto gosta. Não faltando a Tua presença, pode faltar o que precisar faltar. Porque a Tua nuvem no nosso deserto e a coluna de fogo no nosso deserto é tudo que nós precisamos. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória e ao Senhor as nossas palmas para todos sempre. Amém.